Padre, fala um pouquinho mais sobre esses vícios de pessoas. Não sei se eu entendi o que você quis dizer. Sim. O vício de pessoas, ele tem toda a questão de você avaliar a abstinência de você sentir falta daquela pessoa. Da mesma forma que você pode ter a abstinência com relação, você que eu digo às pessoas, a abstinência ao processo do álcool, no caso do alcoolista, da droga, de determinadas medicações que dão dependência química, da mesma forma que isso existe, é uma reação fisiológica, você estar acostumado com alguém, ou você ter o hábito diário com aquela pessoa, a ausência daquela pessoa, ela também é percebida dentro do processo fisiológico. E aí, obviamente, a gente ampliando, a gente vê o que? A relação a ausência parafisiológica dentro do processo da energia daquela pessoa, o quanto mexe com a parafisiologia e quanto mexe com a fisiologia, tendo impacto na fisiologia somática. Esse ponto que você trouxe da energia é muito interessante, porque o convívio, você habitua com o convívio com aquelas pessoas, com aquela pessoa específica, e a partir de uma separação brusca, então, isso também justifica e explica as mortes e separações, a dificuldade, né, das pessoas viverem sem, ou conviverem sem esse companheiro. Nesse caso é um ponto, né? Agora tem todo outro processo. Às vezes você vê casais que estão muito juntos, 60 anos, que você vê que um dessoma e o outro fica, a falta que o outro sente, né, dentro do processo de companheirismo, de estar acostumado, e a própria questão do quê? Da falta da afetividade do outro. Muitas vezes a pessoa entra num processo de depressão e cada vez mais a gente vê a relação da depressão com um fator de piora da morbidade. Ou seja, às vezes uma pessoa ela começa até ter outras questões de doença pela questão da depressão. E digamos que ela tem uma depressão e, por exemplo, uma doença cardíaca. A depressão é um mau prognóstico para o processo cardíaco dela. Letra B. Isso. Letra B. Em parafatologia, na sexta linha, o déjà vu. O déjà vu, o déjà vu, é aquela sensação, às vezes, que você pode estar... Você conhece essa expressão, déjà vu? Então, que é exatamente aquela questão... Em relação à saúde cerebral. A questão de você estar ali conversando com alguém e você, de repente, ter uma ideia que, opa, veja, pode ser, a impressão que eu tenho é que isso já aconteceu antes, certo? Uma das questões da gente avaliar é o que vem em seguida. A hipótese de as falsas memórias serem pistas retrocognitivas. Da gente poder ampliar se essa sensação do déjà vu, ela não pode ser, de fato, uma aquisição a partir da holomemória. Daí a importância da saúde cerebral. Se você tem uma memória frágil, comprometida, como é que fica a holomemória? Para você ter essa compreensão dessas percepções de falsas memórias ou de déjà vu. Ok? Obrigado. Ana, aqui. No B. Comenta para a gente o tema as nódoas retrocognitivas desencadeadoras da crise epilética. Como é que você avalia isso? Ok. A gente vê, o processo de nódoas retrocognitivas, a gente pode considerar como se fosse aquela mancha autobiográfica, do ponto de vista de holobiografia. Alguma coisa que possa ter acontecido e aquilo mexeu com o processo psicossomático da consciência. Okay? Algum trauma ou alguma situação que mexeu com o orgulho dela, e aquilo ali ela fica como se fosse, aquela situação, ela causa uma cicatriz psicossomática. Tá? Então, aquilo é uma mancha dentro do processo da holobiografia dela, e dentro disso causa o processo de uma cicatriz psicossomática. A gente, dentro das nossas possibilidades de companhias, para a gente avaliar, existe essa cicatriz psicossomática. Digamos que uma consciência assediadora,
que tenha relação com essa passagem dentro do processo de holobiografia da pessoa e que tenha essa percepção dessa nódoa dela, a simples presença dela pelo processo energético pode fazer com que o epilético ele lembre dessa situação, desse processo psicossomático, e a partir disso desencadear uma crise convulsiva. É como se a energia do próprio assediador ali fizesse ela se remeter àquela situação. Veja, como é que o cérebro dela fica? Ué, mas isso aí não faz parte desse momento presente. Acontece um curto-circuito ali. E ali você tem um desencadeamento de uma crise convulsiva. É como se, mas a pessoa, isso conscientemente? Ou não, inconscientemente. Inconscientemente. O epilético, ele não tendo consciência disso, ele tem desencadeado a crise convulsiva e ele acha que é um processo totalmente orgânico. Nem percebe a presença da consciência assediadora, que muitas vezes ele considera como se fosse aquela aura epilética, que ele nem percebe que aquilo é uma consciência assediadora. E a gente poderia dizer que isso é mais comum? Assim, na sua avaliação, isso é mais comum ou menos comum? Assim, eu acho que é muito mais comum. É mais comum, né? Tá. Adriana, a gente está chegando próximo do final do ano, vai ter o congresso de TENEPS, a gente vai ter uma mesa redonda para discutir a relação de TENEPS com memória, holomemória e assim por diante. E eu vi que você colocou aqui na página 15, na efeitologia, no final da primeira linha, o efeito mnemônico da TENEPS. Você pode aprofundar essa ideia, por favor? Antes de eu começar a TENEPS, às vezes as pessoas veteranas, tenepsistas veteranas, eu às vezes ouvia em algumas palestras, conferências, falando que a TENEPS ajudava a melhorar a memória, que a pessoa que fazia TENEPS ficava com uma memória melhor. E aquilo eu sempre fiquei intrigada, mas por que será, né? Por que será que o processo da TENEPS ajuda na questão de você ampliar a memória? E aí, quando eu comecei a fazer TENEPS, eu via que dentro do processo do parapsiquismo, ali na TENEPS, lembranças de situações que aconteceram nessa vida que eu nem me lembraria naturalmente ou por força da vontade. Havia caído completamente no meu esquecimento. Então, a gente vê o quanto ali o processo da TENEPS, o parapsiquismo, a descoincidência, a questão mais de você estar mais envolvida com a atuação paracerebral, e aí com isso o processo da ampliação da memória, isso facilita você ter recordações, às vezes, de fatos episódicos. Pessoas que se você fosse querer resgatar na sua memória, eu teria dificuldade. E elas vêm dentro do processo da assistência ali na TENEPS. Então, eu vejo que, de fato, tem uma questão ali do processo mnemônico a partir do efeito do parapsiquismo, a questão da interação com o comparador de função, a questão de paracérebro, a partir da questão da TENEPS. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo
o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.